Meu nome é Bruno e no vídeo de hoje eu vou te falar os melhores animes que eu assisti em 2022. No ano de 2022 eu resolvi retomar as minhas origens de otaku, tentando acompanhar os lançamentos da temporada e também assistir alguns animes que eu precisava assistir há um bom tempo e eu só tava enrolando. Antes de eu começar a falar os animes, um disclaimer importante. Não são animes que foram lançados em 2022, e sim coisas que eu comecei a assistir no ano passado. Porque vão ter alguns títulos aqui que tem um pouquinho mais de idade do que um ano, e, bom, eu só assisti eles ano passado, por isso que tá nessa lista. Começando por My Dress Up Darling. Ele é um dos animes mais recentes que saíram de fato no ano passado, mas ele mexeu comigo de um jeito muito diferente. Eu acho que muito por conta da minha história, dos problemas que eu passei quando era mais novo, e ver como o protagonista ele sofreu boa parte dessas coisas, e não num nível tão absurdo, mas o jeito que ele sofreu fez com que ele ficasse quebrado por praticamente a sua infância inteira. Isso foi uma parada que me fez pensar bastante, e como se isso não fosse motivo suficiente pra esse anime ter chamado bastante minha atenção, eu gostei muito do relacionamento dele com a Marin, e também como o anime como um todo ele é um grande tutorialzão de como você começar a fazer cosplay por aí. Foram várias coisinhas que me prenderam muito, mas assim, a motivação do Gojo e a relação dele com a Marin, cara, foram coisas que deixaram meu coração muito quentinho. E ver a Lara chorando praticamente todo episódio era uma parada que eu achava sensacional. Se fuder! Caso você não tenha parado pra assistir ainda, My Dress Up Darling conta a história de Gojo Wakana, uma criança que um dia se encantou de maneiras absurdas pelas bonecas Hina, bonecas que são fabricadas lá no Japão, que tem todo um processo artesanal muito interessante. Porém, ele foi falar sobre isso com uma amiga dele lá quando ele era pirralho, e ela desceu a lenha nele, como se fosse um pecado um menino gostar de coisa de boneca. E aí ele cresceu de uma maneira muito reclusa, praticamente não tendo amigos e simplesmente se enfiando no seu mundinho de confeccionar bonecas Hina que nem o seu avô fazia. Mas isso tudo vai mudar quando ele conhece a, no mínimo peculiar, Marin Kitagawa, que é uma das garotas mais populares da sala, e ela pede ajuda dele para começar a fazer cosplay. E aí eles começam uma relação de amizade muito bonita que, sem sombra de dúvidas, vai evoluir para algo mais. E no meio do caminho você vai aprendendo várias coisas sobre como você começa nesse mundo cosplay, o que você tem que levar em consideração, e piriri, pororó. E o anime ele vai mostrando várias pessoas com suas várias limitações de achar que não, se eu quero fazer cosplay, eu só posso fazer cosplay do jeito X ou Y, então nunca posso fazer coisa X porque é de menino, é de menina. Então assim, tem muitas coisas legais que esse anime explora que foi feito de um jeito muito bonito, e a arte eu acho que combinou bastante. Então, sem sombra de dúvidas, ele tá na minha lista. Próximo! Continuando a nossa lista, a gente precisa falar de 86. É um anime que eu comecei a assistir de uma maneira totalmente despretensiosa, e ele me pegou, assim, ele me fisgou de um jeito absurdo, porque a gente tá falando de um cenário pós-apocalíptico, que o mundo tá em guerra e tudo mais, e as coisas elas vão acontecendo de um jeito que a cada episódio que passa você fica, gente, quanta merda! Aí você acha que vai melhorar. Eles falam, achou errado, otário, toma aí mais uma dose de desgraça. Então assim, foi um anime que mexeu bastante comigo, e pelo fato da protagonista, ela não tá envolvida na ação. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me pegou, porque ela tá acompanhando a guerra de longe enquanto todo mundo tá se ferrando. Então, por mais que ela se sinta abalada e etc e tal, não é como se ela estivesse de fato na linha de frente. Então, a construção desse mundo, o elenco principal que vai evoluindo, pessoas vão morrendo, obviamente, essa parada parece um Game of Thrones, você começa a gostar de alguém, ele passa o facão. Foi uma obra que eu curti bastante, é uma pena que não temos novidades ainda de segunda temporada, mas foi muito bonito, e acho que eles mesclaram bem a questão do 2D com 3D, uma parada que você percebe que é bom quando você não percebe que tá acontecendo. Então, isso foi uma parada que me chamou bastante atenção também, e, nossa, tem uns episódios assim, bem pesadões. 86 tinha que estar nessa lista, porque eu curti demais. Geralmente os animes que a Lara chora muito, eu acabo gostando um pouquinho mais. O próximo item nessa lista é um anime mais antigo dela, porque a gente tem que falar de One Piece. Eu finalmente comecei a assistir One Piece ano passado, e depois de você passar por todo o ritual de ser aprovado no fã-clube do Pirata que Estica, cara, é muito legal. E eu mudei muito a minha visão em relação ao One Piece, de sair de uma parada que eu falo, Nossa, tem 1000 e poucos episódios, eu nunca vou começar isso. pra caramba, só tem 1000 e poucos episódios, podia ter uns 5000 assim. Porque quando você começa a assistir, você fica tão imerso naquele mundo, nos personagens, nos próprios assuntos que são discutidos, que seriam bons por si só, independentemente de fruta do demônio ou qualquer pira disso, sabe? Histórias que seriam simplesmente boas
desconsiderando todo elemento fantasioso que tem naquilo. E isso me pegou muito. E, cara, eu lembro até hoje, quando eu comecei a assistir Arlong Park, que rola aquela treta com a Nami e o Luffy vai e põe o chapéu na Nami, ali, velho, ali One Piece me ganhou de vez, e aí eu falei, beleza, eu preciso ver isso até o final. Pra quem começou ano passado, não terminei ainda, não cheguei nos semanais, mas a gente tá falando aí de... passei da metade já, eu tô no 600 e alguma coisa, eu tô ali mais ou menos no começo de Dressrosa. Então, eu gostei um pouquinho. É engraçado porque isso tudo começou com uma aposta com um amigo meu e eu simplesmente não queria perder, o meu ego falou muito mais alto. Mas que bom que eu fiz essa aposta, então Matheus, muito obrigado. Porque se não fosse você me enfiando o dedo na cara e falando eu aposto tal coisa, eu não teria assistido isso tudo. E, cara, ainda bem, agora, assim, fanzaço, provavelmente vou fazer 1 ou 2 tatuas de One Piece. E eu tô louco pra ver como raios essa história vai acabar. E o Chopper é a melhor pessoa existente na Terra e ninguém me convence do contrário. Continuando na lista de animes bem mais antigos do que 2 anos, a gente precisa falar de Clannad. Clannad foi um anime que também só comecei a assistir por indicações externas, então Ju, valeu demais pela indicação, senão eu não teria chorado por anime em 2022, porque Clannad é um daqueles animes que você não dá nada pra ele. Ele parece um anime X, com história nada a ver. E eu relutei muito pra assistir, porque eu vi 2, 3 episódios e falei, nossa, que bagulho sem pé nem cabeça, nossa, que história, sei lá. E também como ele foi feito há muito tempo, você tem os sinais da época gritando, né? Não é como se fosse, por exemplo, um Brotherhood que você olha e você fala, maluco, parece que saiu semana passada. Então assim, tinham várias coisas que não me chamavam muita atenção em Clannad. Mas aí eu comecei a assistir, e eu lembro que, se não me engano, acho que foi lá pro episódio 8 ou 9. Acho que é fim, tipo, de primeiro arco, assim. Cara... ali já me fisgou, mas eu não chorei. Só que quando chega lá na segunda temporada, meu amigo, minha amiga, se você não chorou vendo aquilo, nossa, já pode doar o coração que você não tá usando. Porque assim, é uma parada que quebra muito. E eu acho importante ressaltar que você vai sentir muito mais coisas ao assistir Clannad se você tiver algum tipo de sentimento mais aflorado em relação à paternidade. Seja alguma coisa boa, muito boa ou muito ruim com teu pai. Porque assim, paternidade é um assunto muito, muito forte em Clannad. Você tem várias figuras paternas agindo de maneiras totalmente distintas e como elas influenciam os personagens. Tanto que vou até fazer um vídeo separado de Clannad depois, se vocês curtirem a ideia, deixa aqui nos comentários. Porque, cara, me quebrou, assim. Eu terminei chorando, assim, de maluco. Eu não acredito que o mundo é tão cruel e perverso. Então, foi um anime que me chocou bastante e, de fato, foi o único anime que me fez chorar em 2022. Não tem como um anime ter feito tanta coisa e não tá na minha lista de top 2022. A maior dificuldade de Clannad é que ele não tá disponível nas grandes plataformas de streaming. Então vai ser uma luta aí pra você achar nos seus Puloflix, porque, de fato, você precisa assistir. É um anime que eu recomendo você assistir porque ele me fez refletir bastante, tirando todo o aspecto emocional da coisa. Eu acho que ele aborda esse tema paternidade de uma maneira muito interessante. Então, por isso que Clannad tá nessa lista. E por último, mas não menos importante, a gente precisa falar daquela topeirinha linda e maravilhosa. A gente precisa falar de Ranking of Kings. O anime ele me marcou tanto que eu cheguei até a fazer uma tatuagem dele. Tipo, pera. Aqui, ó. Esse daqui é o Boji. É o Boji e o Kage. É um anime que me marcou muito. Ai, por muita coisa, muita coisa. Em primeiro lugar, a pureza do protagonista, sempre quando ela é bem feita, é algo que mexe muito comigo. Por exemplo, o Tanjiro, dado todo o contexto do anime, eu acho que ele é um pouco mais forçado. Não menos nobre, mas eu acho um pouco mais forçado. Só que o Boji, cara, nossa, ele tá fadado a ficar na bosta desde que ele nasceu. É muito bonita a jornada dele, sabe? De se encontrar, não só se encontrar, tipo, beleza, o que eu vou fazer da minha vida, mas também, tipo, encontrar suas forças, suas fraquezas. E encontrar pessoas que de fato apoiem e entendam ele ao longo da jornada. É um anime que ele mexeu comigo, assim, de maneiras absurdas. Eu, por incrível que pareça, não chorei. A lágrima ficou assim, ó, louca pra sair, mas eu consegui segurar. Ele é um anime muito bonito em vários níveis, assim, não só na questão de história, porque eu acho que o universo construído tem muitas coisas interessantes que eu gostaria que fosse explorado ao longo, sei lá, de umas 3, 4 temporadas, assim, tranquilamente, porque tem muita coisa pra falar. Mas é aquilo, sabe-se lá quando vai ter nova temporada. E além dessa parte de riqueza de história, de construção de mundo, de coisas a serem exploradas, o anime visualmente ele é muito bonito também, né? A galera do It Studio que animou, assim, então, meu,
sensacional. O Boji, quando você pega o material original, o mangá, ele é muito feinho mesmo, assim, sabe? Tipo, o cara tá se esforçando ali pra fazer o mangá. Mas o anime, nossa, foi pro outro nível, assim, ficou muito bonito. E, cara, a pureza do protagonista é uma parada que me pega muito. Isso me pega, assim, ó, na veia. E o Boji, poxa, a própria história dele encontrando o Kage, como eles de fato se tornaram amigos, é a essência do porque eu gosto tanto de Ranking of Kings, assim, sabe? Você acha que o Naruto sofreu quando era pirralho e você não viu o Boji? Porque assim, só pra dar um mínimo de contexto, caso você não tenha visto o outro vídeo que a gente fez falando de Ranking of Kings por aqui. Inclusive, dá uma olhada no link que tá aparecendo aí na tela, que eu tenho certeza que você vai curtir o vídeo. Mas a história, de uma maneira bem resumida, a gente vai acompanhar o Boji, que ele é príncipe, filho do rei mais forte que existe, que é um gigante, e o Boji, ele é um anão. Tipo, ele é pequeno, ele tem uma certa idade, mas ele tem um tamanho de uma criança de, sei lá, 4 anos. E ele é surdo e mudo. Então, assim, ele não consegue falar com ninguém. Ele vive à base da linguagem de sinais. E na época tinha toda uma questão de, beleza, não é todo mundo que sabe que raios é a linguagem de sinais. E ele sempre foi muito fraco fisicamente. Então, pensando em sucessão e etc, ele não conseguiria assumir o reino e uma série de outras coisas. Mas ele quer ser rei, ele quer superar essas adversidades. E o jeito que a história vai caminhando, ela é muito legal. Ranking of Kings, ele mexeu de uma maneira assim muito especial. E a jornada do Kage e do Boji, depois que eles se tornam de fato amigos, eles superando os problemas e de fato caminhando pra tentarem se tornar alguém melhor na vida. Putz, grila, velho, é bom demais, é muito bom. E tem uns episódios, quando a gente tá falando de flashback, etc, que você só sente mais dor no coração, assim, tipo, Naruto pode ser difícil às vezes, maluco, você não viu o Boji. Inclusive, saber que ele tá no Anime Awards deixa meu coração feliz, porque assim, vou voltar como se não houvesse amanhã. E fazer campanha pra Ranking of Kings, sim, porque ele é maravilhoso. Mas, cara, Ranking of Kings não tinha como estar fora da sua lista. Mil motivos pelo qual eu amo tanto Ranking of Kings, mas acho que se eu fosse listar rápido alguns motivos, seria primeiro construção de mundo, pontas soltas que precisam ser exploradas, a pureza do protagonista e, ironicamente, ao mesmo tempo, a maldade que sempre espreita ele e o vínculo de amizade que foi formado entre ele e o Kage. Então, assim, todas essas coisas, se você pôr numa caixinha, nossa, perfeição. Sem sombra de dúvidas, na minha humilde opinião, é um anime que você pelo menos deveria dar uma chance. Essa foi a lista dos melhores animes que eu assisti em 2022 e agora eu quero saber de você. Quais foram os melhores animes que você assistiu no ano passado? Deixa aqui nos comentários e bora trocar uma ideia. Quem sabe a gente não descobre um novo anime favorito. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e eu te vejo no próximo. Até lá, valeu, falou, fui!